Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com todos vocês. Aqui Pastor Jarbas Hoffman da Igreja Evangélica Luterana Congregação Castelo Forte aqui em Nova Venécia, e nós hoje vamos de novo estudar a Palavra de Deus. Hoje o nosso texto bíblico é 2 Coríntios, no capítulo 10. E a gente vai começar, como eu sempre tenho começado, eu gosto de colocar esse. Você já vai ver a tela aí que eu estou olhando, mas eu gosto de colocar um esboço. O esboço é isso aqui, é algum estudioso, e existem várias formas de se fazer o esboço, por isso o esboço pode ser diferente, aquele que você tem aí na sua Bíblia de estudo pode ser diferente deste que eu estou usando aqui. Não quer dizer que tem um certo ou errado, mas são formas diferentes de classificar o texto. E aqui o nosso texto está classificado no 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2, a saudação, ainda no capítulo 1, bendito seja o Deus que conforta, já no capítulo 1 até o capítulo 5, reflexão pastoral em interação com os coríntios, as pessoas que moravam em Corinto e que criam no Senhor Jesus Cristo, obviamente, né? Apelo apostólico para a reconciliação com Deus e com os seus ministros, capítulo 5 até o capítulo 7. Logística e encorajamento à participação na coleta em benefício de Jerusalém, capítulo 8 e 9. Aqui surge aquele texto que muitos lembram, aquele que não tiver, aquele que oferte conforme propôs no seu coração. Você pode ler depois, eu estou citando de cabeça. Mas aí muitas pessoas usam esse texto como desculpa para não ofertar, dizendo assim: ah, mas eu não propus nada no coração, então eu não me acho devedor de nada a Deus. Na verdade, o texto precisa ser visto no seu completo. Essas pessoas tinham prometido uma oferta, então elas já tinham proposto no seu coração e agora estavam, como a gente diz, dando para trás. Então o apóstolo Paulo aqui está fazendo uma cobrança: ó, vocês assumiram um compromisso, vocês cumpram o compromisso que assumiram. Mas isso outro colega pastor já falou. O apelo de Paulo para que os coríntios reconheçam sua autoridade apostólica. E esse é o texto que a gente vai estudar, que é o apelo do apóstolo Paulo para que os coríntios reconheçam a sua autoridade apostólica. Paulo responde às acusações dos falsos apóstolos, aí o colega que vai vir depois de mim vai falar desse capítulo 11, depois o 12, 13 e assim por diante. E, por fim, a conclusão de 2 Coríntios. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso estudo. Eu só peço que você, se pegou agora, se é a primeira vez que você está vendo esses estudos bíblicos aqui da IELB, veja os outros estudos bíblicos também, quanto material já foi feito, tira um tempinho, isso demora 5 segundos, 10 segundos, compartilhe esse estudo bíblico com alguém, você vai estar incentivando outras pessoas também a estudarem a palavra de Deus. Então vamos ao nosso texto bíblico. Dizem que sou humilde quando estou com vocês. Eu vou fazer como eu sempre faço. Eu vou lendo e depois a gente vai destacando. E você, se tiver alguma dúvida, pergunte aí nos comentários. Dizem que sou humilde quando estou com vocês, mas duro quando estou longe. Pois eu, Paulo, faço este apelo a vocês em nome de Cristo, que foi carinhoso e bondoso. Quando eu for aí, não me obriguem a ser duro, pois eu tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos as coisas por motivos humanos. É claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo, são armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas. E assim destruímos ideias falsas e também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Dominamos todo pensamento humano e fazemos com que ele obedeça a Cristo. Vamos aos destaques. A primeira palavra que dizem que eu sou humilde. Humilde aqui tá num sinônimo de alguém que tem fraqueza nas palavras, que não tem coragem para falar e que quando tá longe seria duro, quer dizer, tem autoridade, mas só de longe. Escreve, mas se for defrontado ou confrontado pessoalmente, essa pessoa então é humilde, mas por carta é dura. Isso acontece muito na internet hoje em dia. As pessoas são extremamente corajosas e, no pior dos sentidos, são ofensivas, agressivas do lado de lá do teclado. Mas quando chegam frente a frente,
não conseguem levantar o olho um para o outro, não conseguem dizer as tais verdades que precisam ser ditas. Então, esse é um exemplo daquilo que estão acusando o apóstolo Paulo aqui. Mas ele não fazia isso. Na verdade, ele vai explicar isso muito bem aqui. Não me obriguem a ser duro. Tenho certeza de que posso agir com dureza contra os que afirmam que fazemos coisas por motivos humanos. E aqui ele está enfrentando falsos profetas que estão afastando o povo de Corinto da verdadeira palavra de Deus. Então ele pede encarecidamente: não me obriguem a ser duro. Como você talvez fale com seus filhos, se você tem a bênção de ter tido filhos, que se você vê ele fazendo algo que está errado, você diz: olha, não me faz brigar com você. Eu não quero brigar com você. Eu não quero discutir, não quero te botar de castigo, não quero te tirar direitos. Então você tenta resolver primeiro conversando e parte para a dureza, para punição às vezes, quando não resolveu do outro jeito. Então Paulo está tentando na conversa, mostrando o caminho certo da palavra de Deus. E é isso que todo pastor vai fazer, todo pastor e todo cristão deveria fazer. Próximo versículo que eu destaquei é o 4. As armas que usamos na luta não são do mundo. Qual é a arma do mundo? Se você tem um problema aí na sua casa, na sua igreja, até de relacionamento, quais as armas o mundo usaria? Fofoca, processos, agressões, cortar a palavra com a pessoa, agir friamente, mentir. Qual é a arma do mundo? É essa, é a maldade. Na maioria dos casos, a arma do mundo é a maldade. Qual que é a arma poderosa de Deus? E como é que ela destrói essas ideias falsas? É a própria palavra de Deus, usada com carinho e bondade. Destacado ali no versículo 1. Na verdade eu não destaquei, mas está lá no final do versículo 1. Carinho e bondade como Cristo fez. Olha para outra pessoa não como um inimigo, não como alguém que deva ser destruído e calado, mas alguém que precisa do perdão. Alguém que às vezes está tão assustado que só sabe reagir agressivamente. É incrível, né? A gente vive num mundo em que as pessoas estão escolhendo não ter filhos, e como a gente não pode deixar de empregar esse amor a algo, a alguém, as pessoas estão tendo cada vez mais animais substituindo seus filhos. E as pessoas. E aqui eu vou falar uma coisa que está bem certa. Você vê um animal, o coitadinho está lá sofrendo, castigado, um animal daqueles que a gente vê nas ruas, e às vezes tem pena, porque o bichinho foi maltratado, não precisa maltratar o bichinho. E ele está lá todo com o pelo feio, mancando, e você vai tentar chegar perto dele para ajudar. O que ele faz? Ele está assustado, ele costuma reagir com medo, latindo, tentando se preservar, porque ele já apanhou muito. Então a gente está lidando hoje em dia, muitas vezes, com pessoas que estão acuadas num canto, que estão sofrendo e que são objetos do amor de Deus. Deus precisa da gente para amar essas pessoas. E aí, quando a gente vai chegar perto delas, vai tentar levar a palavra de Deus, elas que tanto foram machucadas estão com medo. E às vezes reagem de uma forma que a gente pensa assim: puxa vida, eu estou aqui para ajudar e está me agredindo. Às vezes vai ser assim, mas o amor precisa superar isso, precisa passar por isso e vencer essa maldade que essa pessoa já sofreu antes, para ela voltar a confiar nos seres humanos e voltar a confiar no rosto de Cristo, que naquele momento é você para a pessoa. Obedeça a Cristo, a ordem de Cristo que a gente mais lembra: amem os outros como você ama a você mesmo. Essa, junto com a primeira, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando vocês provarem que são obedientes, estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. Se uma pessoa tem certeza de que pertence a Cristo, deve pensar de novo a respeito disso, pois nós também pertencemos a Cristo, tanto quanto essa pessoa. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês, não para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente.
E embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, não tenho nada de que me envergonhar. Não quero que pareça que estou tentando assustar vocês com as minhas cartas. Alguém vai dizer: as cartas de Paulo são severas e duras, mas quando ele está conosco é tímido e quando fala é um fracasso. São obedientes. Quando vocês provarem que são obedientes, qual é o problema? Que o Paulo não está vendo a atitude do resto da congregação. Tem falsos profetas, mas o povo está aceitando bem. O povo que conhecia a palavra de Deus, que conhecia a verdadeira doutrina, está querendo que Paulo venha resolver o problema deles. E Paulo diz: olha, quando vocês mostrarem que estão no caminho de Cristo, pode deixar, eu vou lá e castigo os que estão errados. Mas mostrem que estão no caminho de Cristo. Estaremos prontos para castigar qualquer desobediência. Vocês julgam as coisas pela aparência. E a gente nunca viveu num tempo em que as coisas foram tão julgadas pela aparência. As coisas e as pessoas, especialmente as pessoas. Olha-se para uma pessoa e você já acha que sabe a vida dela todinha pela aparência dela. Talvez porque a gente vive num mundo de superexposição. Quem não tem rede social, você que está assistindo agora esse estudo bíblico, está assistindo por uma rede social. Se alguém te mandou pelo WhatsApp, é uma rede social também, privada, não está diretamente na internet, mas é uma rede social também. Então nós estamos super expostos. Eu, por exemplo, tenho página no Facebook quase desde o início. Eu já tive Orkut, para aqueles que são mais velhos vão lembrar, os mais novos não sabem nem o que é mais. Recentemente tem conta até no TikTok para interagir com mais pessoas. Então todos nós estamos super expostos. Quantos pastores você passou a conhecer a partir da pandemia, porque os pastores começaram a se expor cada vez mais na internet para mostrar a palavra de Deus? Então isso é bom, mas a gente está super exposto. E está exposto a julgamento, porque as pessoas sempre julgam a partir de si mesmas. E é muito feio julgar os outros pela aparência, pela cor da pele, pela idade. Às vezes a gente olha para uma pessoa mais idosa, a gente pensa assim, aquela pessoa é sábia. Às vezes não é, às vezes é um estúpido. Às vezes é alguém que nunca aprendeu nada na vida no contato com os outros, e não é porque o cabelo ficou branco ou caiu que ficou sábio. A sabedoria, de fato, tem a ver com idade, mas nem todo velho é sábio, assim como nem toda criança é estúpida. Então, Deus não julga você pela aparência, não julgue você também pela aparência. Autoridade sobre vocês para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. O Senhor Jesus me deu autoridade sobre vocês. Não, acho que eu pulei o não na primeira leitura, para destruí-los, mas para fazê-los crescer espiritualmente. Então, para que serve a autoridade do pastor? Para destruir e pisar em alguém? Muito pelo contrário, para chamar de volta. Então, quando o pastor aparece na sua igreja com alguém que você julga que não deveria estar na sua igreja, talvez você devesse rever seus conceitos. Porque o pastor foi atrás, junto com a diretoria, muito provavelmente buscou, tratou, curou esse irmão ferido, trouxe de volta para o seio da congregação e agora ele precisa ser abraçado por todos, por você também. Então, a autoridade ministerial, a autoridade apostólica do apóstolo Paulo ali, ele e os outros 11 eram apóstolos, nós somos ministros de Cristo, pastores, mas não somos apóstolos, porque apóstolos só aqueles 12 lá. E aí ele diz, não para destruir. O Senhor nunca quer destruir a vida de alguém, ele quer salvar a vida da pessoa, a sua também. Então, se você está vendo por um acaso esse vídeo hoje, talvez é Jesus falando com você. Procure seu pastor, procure sua igreja. Paulo aqui faz o que a gente diria uma meia-culpa. Embora eu tenha me orgulhado um pouco demais da minha autoridade, ele acha que ele passou dos limites ao falar de si mesmo tanto. Na verdade, ele precisou falar de si mesmo contra os falsos profetas que estavam falando mal dele como apóstolo, que ele não seria digno, etc. Em outros momentos ele escreve isso. Mas e ele aqui diz, olha gente, talvez eu tenha passado um pouco, não me orgulho disso,
Me orgulhei demais da minha autoridade, então não me orgulho disso. Mas ele segue lá, não tenho nada de me envergonhar, porque mesmo tendo exagerado, eu reconheço o meu erro e volto atrás. E aqui diz no versículo 10 uma carta que talvez, se você está me ouvindo nesse estudo bíblico agora e é pastor, talvez você pense muitas vezes, eu sou um fracasso como pastor. Assim como Jeremias, o profeta, pensou. Você não é. Se você está fazendo o seu trabalho direitinho, com a sua consciência tranquila, está pregando a palavra de Deus, está ensinando aquilo conforme a Bíblia, conforme aquilo que a gente aprendeu primeiro na escola bíblica, no catecismo, na nossa congregação, depois no seminário e continua aprendendo a vida toda por nossos estudos, você não é um fracassado. As pessoas estão querendo um Deus que você não aprendeu a falar, porque esse Deus não existe. Esse Deus que está interessado só nas pessoas no mundo aqui, esse Deus a gente não vai pregar jamais. E talvez outros olhem de fora a nossa igreja com muitos bancos vazios, com idosos, algumas vezes no ano, e os jovens indo para outros lugares vão pensar assim: aquele pastor é um fracassado. Não é. Quem é pastor de verdade, pregando a verdadeira palavra de Deus, jamais será fracassado. E as pessoas vão vir. As pessoas virão quando cansarem desse monte de coisas que o mundo oferece como se fosse palavra de Deus, quando eles perceberem o fracasso que é ali, sim, eles vão voltar para a verdadeira palavra de Deus que você está ensinando. Então você que está numa congregação que o seu pastor é fiel à palavra de Deus, aquilo para que foi chamado, que é administrar os sacramentos, quer dizer, batizar e fazer a Santa Ceia e pregar a palavra de Deus, é para isso que ele foi chamado. Se ele é fiel a isso, agradeça a Deus por seu pastor e esteja do lado dele. A gente está passando por um momento em que pastores estão passando por depressão por aí. Já conversou com seu pastor sobre isso? Ajude o seu pastor também, todos nós nos ajudamos assim. O texto vai, porém, essa pessoa deve saber que não existe diferença entre o que escrevemos nas cartas quando estamos longe e o que fazemos quando estamos aí com vocês. É claro que não nos atrevemos a nos igualar ou a nos comparar com aqueles que pensam que são importantes. Como são ignorantes? Primeiro, eles resolvem quais as medidas que irão usar para se medir e depois eles se julgam de acordo com essas mesmas medidas. Nós não vamos nos orgulhar além de certos limites. Deus é quem põe os limites no nosso campo de trabalho e Ele nos deixou chegar até vocês em Corinto. Desde que vocês estão dentro desses limites, não fomos além deles quando chegamos até aí levando o Evangelho de Cristo. Aos nossos destaques, como são ignorantes. O apóstolo Paulo não tem problema nenhum em apontar o errado. E às vezes a gente fica de bilindres, a gente diria, no seminário a gente dizia assim, ó, fica saboneteando, quer dizer, tentando achar palavras para não ofender. Paulo falou, sou ignorante, não conhece a palavra de Deus. Claro, a gente não precisa ser grosso, mal educado, mas tem que dizer, olha, você não sabe nada da palavra de Deus, a palavra de Deus verdadeira está aqui. Não podemos deixar a mentira tomar conta da palavra de Deus. Primeiro eles resolveram, aqui ele fala diretamente dos falsos profetas, eles resolveram primeiro, eles criaram a regra. Se você lembra do Antigo Testamento, teve mais gente que passou por esse problema. Nós temos Sadraque, Mesaque e Abednego, que passaram pelo problema de que foi criada uma regra que eles não poderiam cumprir e por isso eles foram jogados na fornalha. Então aqui, Paulo está falando desses falsos profetas. Primeiro eles decidem como é que vai ser o jogo. Depois eles nos medem por aquilo que eles decidiram. Então já não importa mais se aquilo que Paulo está falando é verdade ou não, porque é eles que falam que é verdade. A gente vive isso no momento jurídico brasileiro e no momento de narrativas aqui no Brasil. Na imprensa, por exemplo, já não importa mais o que é verdade e o que é mentira. Importa quantas pessoas e quem fala. Aí isso é verdade ou isso é mentira. Mas isso vai passar. Deus vai ouvir a oração do povo e estes vão ter o seu castigo se não se arrependerem.
Deus é que põe os limites. Paulo aqui está falando da questão de um pastor invadir, digamos assim, a área geográfica do outro para pregar. E ele diz assim: olha, se Deus nos trouxe até aqui para falar com vocês, essa área geográfica é definida por Deus. Então não existe brigas e limites entre pastores. É claro, numa política de boa vizinhança, numa cidade onde tem 3, 4 congregações, um pastor jamais vai aconselhar os membros de outro pastor que vieram procurar a ele, sabe-se lá por quê, talvez tiveram mais afinidade, acham que tem mais afinidade. Jamais o pastor vai aconselhar essas pessoas sem falar com o seu colega. Olha, tal pessoa veio aqui, está me procurando, disse assim, assim, assim. Eu mesmo já fiz isso e já foi feito isso comigo. Olha, ligaram para mim, membro seu aí conversou isso, isso e isso, só para você saber. Então a gente se conversa. Se você não sabia, os pastores da IELB se conversam muito para se ajudar no estudo da palavra. Inclusive, a gente tem reuniões pastorais que hoje estão acontecendo a cada 15 dias, em que de 100 a 200 pastores têm estudado mais e mais a palavra de Deus, se conhecido mais. Então, Paulo diz aqui: olha, se eu cheguei até ali a vocês, é porque Deus permitiu. Final do nosso texto. Assim, não nos orgulhamos do trabalho que outros têm feito em lugares que vão além do limite que Deus nos deu. Pelo contrário, esperamos que a fé que vocês têm possa crescer e que nós possamos fazer um trabalho ainda maior entre vocês, sempre dentro dos limites que Deus tem posto para nós. Então poderemos anunciar o Evangelho em outras regiões além daquelas onde vocês moram. Isso sem entrar em campos de outras pessoas para não nos orgulharmos do trabalho feito por elas. Como dizem as Escrituras Sagradas, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz, pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesma. Como dizem as Escrituras Sagradas, Paulo sempre volta à palavra de Deus. Um filme muito bom assisti outro dia na Netflix, Paulo, Apóstolo de Cristo. Assistam, é um filme que mostra Paulo já velhinho, já perto do momento da sua morte, e nesse filme ele ainda não desistiu de ser fiel à palavra de Deus, porque o filme retrata como ele foi até o final da sua vida. Quem quiser se orgulhar do trabalho que tem feito, até mesmo os pastores, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Que o Senhor faz por meio de todos os seus servos, inclusive dos pastores. Pois a pessoa só é aprovada quando o Senhor a aprova e não quando é aprovada por si mesmo. Não é porque eu me acho grande coisa que Deus me aprova. Deus me aprova por causa da fé que eu tenho em Jesus Cristo e que o Espírito Santo colocou em mim. A obra da salvação é que me aprova. Cristo me aprova. E assim também o Senhor pode olhar para fora da igreja e aprovar todas as pessoas. Talvez você esteja aí pensando: como é que eu posso ajudar na missão? Você pode ajudar na missão revendo tudo isso aí que a gente falou, vendo quão importante é orar pelo seu pastor, buscar ajuda junto a ele e olhar você mesmo a palavra de Deus para saber se não estão semeando a discórdia e a falsidade, dizendo que é a palavra de Deus. No mais, nós vamos nos despedindo. Até o próximo estudo. Eu estou na escala daqui a uns 2 meses de novo. Que Deus te abençoe e fique em paz, na paz de Cristo.